Olá, querido jovem Maranata, que Deus seja glorificado e honrado e louvado por ele ter nos concedido mais um trimestre de estudo. Já passamos pelo primeiro trimestre, que foi Daniel, Princípios Práticos, que foi uma bênção. E estamos caminhando agora para uma outra bênção, que tem como nome Como Conhecer a Vontade de Deus. É o título da nova lição desse trimestre. Assim como a lição adulta está enfatizando como interpretar as Escrituras. Ambas as lições estão aqui do meu lado, como vocês podem ver. Antes de nós começarmos o resumo dessa semana, eu gostaria de deixar você por dentro de alguns assuntos. Primeiramente, sobre o índice, sobre os temas gerais que a gente irá estudar durante esses 3 meses. E o tema da lição dessa semana tem como título De Todo o Coração. A lição de número 2 tem como título Revelações da Vontade Divina. Lição de número 3, Revelações da Vontade Divina, parte 2. Lição de número 4, Qual é sua missão? Lição de número 5, Profissão e chamado. Lição de número 6, Interior e exterior. Lição de número 7, Mais chegado que um irmão. Lição de número 8, 2 em 1. Lição de número 9, Relacionamentos. Lição de número 10, Herança do Senhor. Lição de número 11, Prioridade para Deus. Lição de número 12, Qual modelo de igreja? E lição de número 13, Em primeiro lugar. Continuando aí na página número 4, por dentro da lição, desde o quarto trimestre de 2019, a lição da Escola Sabatina Jovem está vindo em um novo formato, em um formato mais didático, para ajudar nós, jovens, a entendermos com mais facilidade a lição e o tema que está sendo abordado durante a semana. Também na nota de explicação, desde agora, o quadrinho lá, Mãos à Bíblia, já não está seguindo passo a passo a lição adultos, como antes fazia. Por isso, se você observar, se você tiver uma lição adultos, você vai observar que muitas das vezes o tema abordado pelo quadrinho lá não é o tema abordado pela lição adultos naquele dia ou durante a semana. Lista geral. Uma pesquisa feita e foi descoberto que 72% dos jovens sofrem de uma crise de ansiedade. Essa crise foi chamada de crise dos 25. As pessoas desenvolviam devido às decisões, aos pensamentos que elas tinham sobre que coisas elas iriam fazer na fase adulta. Exemplo, no que eu irei me formar, com quem eu irei me casar, se devo ou não comprar um imóvel, o que eu irei fazer de minha vida, ou até mesmo pensar em coisas ainda muito distantes, como a aposentadoria, ou se deve ou não cuidar dos pais quando eles ainda forem velhos. Mas isso é importante? Sim, é importante nós pensarmos no futuro, no que iremos ser da nossa vida. Entre os 20 e 30 anos ocorrem as decisões mais importantes de nossas vidas. E queremos fazer como Paulo, como ele bem falou em 2 Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É o que nós queremos dizer quando formos bem velhinhos e olharmos para trás e ver que nós vivemos uma vida de virtudes. Mas como viver uma vida de virtudes? E é aí que a Bíblia entra. Ela traz temas importantes para o nosso dia a dia e para o nosso viver neste mundo. Por isso, o nosso foco nesse trimestre é estudarmos a orientação divina através da sua palavra, do que nós podemos ser ou o que nós devemos ser e fazer da nossa vida. Por isso, que Deus nos abençoe nesse estudo desse trimestre, em nome de Jesus. E mais uma coisinha, o artista do trimestre é Caleb de Carvalho. Ele teve uma participação também na lição do terceiro trimestre de 2019. É uma pessoa que está fazendo umas ilustrações muito boas. Já tem 6 anos de participação na Casa Publicadora Brasileira. Parte de sábado, pré-requisito. Não é maravilhoso se nós soubéssemos o que Deus quer que nós façamos na nossa vida? Isso realmente é muito maravilhoso. Mas infelizmente, ao longo da história humana, tem se mostrado ao contrário. Nós não queremos saber o que Deus quer de nós. Nós queremos apenas que nós mesmos nos tomamos conta, sejamos autodependentes. Nossas ideias, nossas ações, o que iremos fazer depende apenas de nós. É um egoísmo tremendo da parte humana. Mas Deus tem um plano maravilhoso para nós. E Ele nos oferece dia após dia para que possamos aceitá-lo. A sua onisciência não muda nada das nossas escolhas. Por isso mesmo, Ele é Deus de amor. Por quê?
Porque a sua onisciência não atrapalha em nossas escolhas. Ele coloca diante de você o que Ele quer que você seja durante a vida. Seja uma pessoa que glorifique o seu nome. Por isso, nessa semana, estudaremos o pré-requisito para descobrirmos a vontade de Deus se você está com o coração aberto para não seguir os seus próprios pensamentos, suas próprias escolhas, e sim a escolha que Deus quer que você seja. Parte de domingo. Os versos áureos da Escola Sabatina da semana está em Jeremias 29, verso 11 a 14. Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Diz assim, verso 11: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Verso 12. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Verso 13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Verso 14. Sereis encontrados por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém. A partir de segunda-feira, não há etiqueta. A vontade de Deus não vem como um protocolozinho que você pode ir numa loja e comprar o manual. Não, assim como nós nascemos sem um manual para dizer o que nós devemos ou não fazer, também é a vontade de Deus. Nós podemos muitas das vezes ler a Bíblia, orar, estudar, ler livros, devolver o dízimo, ir à igreja, todos os cultos, e mesmo assim não descobrir a vontade de Deus e não saber o que Deus quer que nós façamos. Não estou dizendo que nada disso é importante, mas eu estou dizendo que o mais importante mesmo é ter relacionamento com Deus. Exemplo, Abraão e Ló. Se você analisar o verso 18, encontramos dois personagens, Abraão e Ló, seu sobrinho. E tinha muita comunhão com Deus, a tal ponto de a Bíblia dizer que Abraão era amigo de Deus. Deus não escondia nada dele. Mas só que Ló era diferente. Ló adorava a Deus também, mas ele não tinha tanta comunhão com Deus como tinha seu tio Abraão. A tal ponto, se você analisar todas as conversas que Abraão teve com Deus e Deus teve com Ló, foram totalmente diferentes. Numa situação era calma com Abraão e na outra era pressa, urgente. Isso nos mostra que todo o nosso proceder, como Deus vai agir conosco, é a demonstração que nós temos, se nós temos ou não relacionamento com Deus. Por isso, vamos procurar relacionamento, ter comunhão com Ele. Porque eu costumo dizer, nós estudamos muito, nós lemos a Bíblia, lemos livros, conhecemos muito a Deus, mas só de longe. Nós sabemos muito dele, mas não chegamos-se a Ele para nós sabermos o que Ele pensa, o que Ele quer. Parte de terça-feira, obedecer ao Senhor. Abraão e Ló criam no mesmo Deus, serviam ao mesmo Deus. Só que havia uma grande diferença entre os dois. Abraão olhava apenas para o céu, para Canaã celestial, como fala Hebreus 11. Mas Ló, infelizmente, ele seguia ainda os desejos da sua carne. Ainda tinha uma tendência pecaminosa para a terra, para o materialismo, para o egoísmo. E isso, infelizmente, o deixou cego e sem perceber algumas falhas, alguns erros que ele estava cometendo durante a sua vida. Isso pode ser mostrado ao exemplo dos seus genros, das suas filhas e da sua esposa. Muitas das vezes nós acariciamos pecados que infelizmente desagradam a Deus. E isso nos torna pessoas infelizmente cegas. Mas Deus quer se revelar a nós, revelar qual é a sua vontade. Por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. Por isso, a exigência de Deus examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. João 5, verso 39. Ele quer que nós estudamos a palavra de Deus mais intensamente, e tenhamos um relacionamento firme com Ele. Assim como teve Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Ele quer que nós desenvolvemos um caráter semelhante ao de Cristo Jesus, seu Filho amado. Parte de quarta-feira. Eu escolhi dois versos, um no Novo Testamento e outro no Velho. Eu vou começar com um do Velho, que se encontra em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, que diz o seguinte. Eu vou ler na NVT. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. E também eu escolhi
2 Timóteo no Novo Testamento, capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizer, não poderá agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Nós precisamos ter comunhão, relacionamento com Deus para agradarmos a Ele e para nós irmos e procedermos bem na nossa caminhada rumo à Canaã Celestial. Eu gostaria que você lesse também, citando aqui 3 versos. O primeiro está em Gênesis capítulo 7, verso 1. O segundo está em Deuteronômio 6, verso 4 e 5. E em Miqueias capítulo 6, verso 8. Parte de quinta-feira, amor além da vida. Se dissermos que Jesus amava fazer a vontade de seu Pai, ainda é pouco. Jesus, em certa feita, afirmou que fazer a vontade de Deus era a sua comida diária. E é claro que ele estava falando um significado figurativo, mas isso nos mostra o comprometimento que Jesus tinha, o relacionamento que Jesus tinha com seu Pai. Jesus passava a noite em oração, sozinho nas montanhas. E isso fazia com ele uma pessoa bem-sucedida no projeto que ele tinha da salvação do mundo. Nós também temos que desenvolver esse método de relacionamento com Deus. Tirarmos o nosso eu do nosso coração e colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar no centro de nossas vidas. É claro que nós temos que ter outras prioridades, mas é claro que a vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar sempre. Esse era o segredo. Sabe qual era o segredo de Jesus? Era que se faça a vontade do Pai e não a minha. Foi o que ele declarou. Por isso ele foi bem sucedido no plano da salvação. Nós botamos muitas das vezes coisas da vida em primeiro lugar, mas não é assim. Para que possamos ter e descobrir a vontade de Deus, é preciso que nós nos submetemos a Ele e à sua vontade. Parte de sexta-feira, orientação divina por meio da oração. Oração é uma palavra-chave para o relacionamento com Deus. Eu queria terminar esse resumo dessa semana lendo um parágrafo que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 141, que Ellen White escreveu dizendo assim: como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira nos verá no lugar secreto de oração. Anjos do mundo da luz estão perto daqueles que, em humildade, buscam a direção divina. Amado, quais são os 3 focos, os pontos principais da lição dessa semana? Primeiro, relacionamento por meio da oração, assim como Abraão teve. Segundo, tirar o nosso egoísmo, tirar o nosso eu do nosso coração e colocar Cristo como centro principal. E terceiro, botar a vontade de Deus em primeiro lugar. Vamos orar para buscarmos a iluminação de Deus e agradecer a Ele pelo estudo de hoje? Senhor meu Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, louvado e exaltado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado pelo estudo de hoje, que possamos nesses 3 meses descobrir a Tua vontade e desenvolvermos um relacionamento que durará eternamente. Em nome de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Que Deus abençoe, que Deus esteja com você no meio deste mundo de tribulação e que Deus esteja conosco e que Ele permita que na próxima semana estejamos aqui para fazermos o resumo da lição da Escola Sabatina. Maranata, até logo.